Alô, gente, alô, boa tarde. Eu sou o Dom Seba. Hoje eu estou aqui para conversar com a juventude, com a adolescência, com a pré-adolescência, com o pai de adolescente, com o pai de jovem, com a mãe de adolescente, com a mãe de jovem, para falar a respeito de liberdade. Eita trenzinho que dá trabalho pra gente, né? Os pais não querem dar. A juventude quer, a adolescência quer, a pré-adolescência quer, todo mundo quer liberdade, né? Os pais quer colocar regras, né? Então fica aquele cabo de guerra, né? Pois eu vou ensinar o jovem e o adolescente, o pré-adolescente, como é que se faz para ser livre, né? Como é que se faz para ser livre? Aí é, a gente conversa um pouquinho e depois vocês verificam aí se tudo aquilo que eu disse faz sentido. Tá? Os pais verificam, os adolescentes verificam, a juventude verifica, se o que eu disse faz sentido. São 3 condições que eu elenquei aqui. Eu estou apontando 3 condições para a liberdade. Simples, é fácil, né? 3 condições. No tempo da escravidão, o escravo que quisesse ser livre, ele tinha que comprar a liberdade. O ser humano, né, o cidadão comum, o cidadão normal, né, ele só precisa conquistar a liberdade. Conquistou, está conquistado, é dele, ele é livre. Então, são 3 condições. Quais são as 3 condições para o jovem se tornar livre? Fazer tudo que dá na telha, sem ninguém para encher o saco dele, que é isso que ele quer, né? Ele não quer ninguém enchendo o saco. Então, vamos lá, as 3 condições que eu acredito que são simples e qualquer pessoa é capaz de dar conta delas. A primeira condição para ser livre é a autossuficiência. Então, quem quer ser livre tem que ser autossuficiente. Tem que ser autossuficiente. Tem que ter um teto, né? Tem que ter um teto, uma casa sobre sua cabeça, um teto dele. Dele. Ele tem que ser dono da casa, dono do teto dele. Porque se ele quer pôr regra na casa onde ele mora, sobre o teto onde ele mora, ele tem que ser o dono. Se ele for dono, ele põe regra. A regra que ele quiser, né? Então tem que ter um teto. Ele tem que ser capaz de comprar a comida que ele vai comer. De comprar o alimento, né, que vai mantê-lo, né, bem nutrido. E ele tem que ser capaz de preparar o alimento. Ou preparar o alimento, ou pagar alguém que prepare para ele. Isso é autossuficiência. Ele tem que ser capaz de comprar a roupa que ele veste. E ele tem que ser capaz de lavar a roupa que ele veste. Ele tem que ser capaz de comprar o calçado que ele calça. E fazer a manutenção lá que precisa, né, para o calçado. Sei lá, engraxar, lavar, sei lá. Então, isso se chama autossuficiência. Ele tem que pagar a água que ele bebe. A água que o mantém limpo. A água que lava a roupa dele. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar a luz, né, a eletricidade, que mantém a casa dele iluminada. Que mantém a televisão funcionando. A geladeira funcionando. É ele que tem que pagar. Isso se chama autossuficiência. Depois que o jovem adolescente conquistar a autossuficiência, ele é capaz de conquistar. Trabalhando, qualquer um consegue. Depois que ele conquistar a autossuficiência, ele acabou de reunir a primeira condição para ser livre. Se ele paga as contas dele, se ele não deve nada para ninguém, né, ninguém tem que se meter na vida dele. Aí é a primeira condição para ser livre. Tem mais 2 condições para ser livre. E a segunda é a responsabilidade. Ninguém é livre se não for responsável. Ninguém está sozinho no mundo. Tirando o ermitão que se distancia da civilização, vai morar no meio do mato, no meio da montanha, onde não tem ninguém, né? E lá ele fica sozinho lá. Então quem vive no meio urbano, né,
no meio onde reúnem pessoas, não está sozinho no mundo. Tem que aprender a conviver, tem que ter responsabilidade. Né? Tem que saber que o limite da liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Isso é responsabilidade. Porque quando você for fazer alguma coisa que deu na tua telha, verifica se aquilo é bom para você e não prejudica o outro. Porque se você faz alguma coisa que é bom para você, mas prejudica o outro também vai se achar no direito de quando bater alguma coisa na telha dele, fazer alguma coisa que é bom para ele e às vezes prejudica você. Então se vocês combinam os limites da liberdade de cada um, né, vocês conseguem viver livres sem ninguém ser prejudicado. Isso se chama responsabilidade. Você não está sozinho no mundo. Você convive com pessoas. Tá? Então seja responsável. É a segunda condição para ser livre. Não se é livre se você não for autossuficiente e não se é livre se você não for responsável. A terceira condição para ser livre é ter discernimento. Por que que é preciso ter o raio do discernimento para você ser livre? Porque o raio do discernimento vai te dizer se você é realmente livre ou se você é um mero escravo da sua vontade. Porque se você faz tudo o que você tem vontade, você é escravo da tua vontade. Tá? E você não deve ser escravo da tua vontade. É uma ironia, né? Você brigar tanto para ser livre e acabar se tornando escravo da sua vontade. Nem tudo que você tem vontade de fazer, você deve fazer. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Tá? Verifica se aquilo que você vai fazer é bom e agradável para você e para o outro. Não seja escravo da sua vontade. Esteja você no comando da sua vontade. É você que diz se você vai fazer ou se você não vai fazer. Tive vontade. Tá. Faço ou não faço? Eu decido se faço ou se não faço. Não a tua vontade. Não é a tua vontade que tem que comandar. Isso se chama discernimento. Tá? Então, se você reunir essas três condições, você será um homem livre, uma pessoa livre, tá? Então, bora conquistar a sua liberdade. Porque ela tem que ser conquistada, ninguém vai te dar de mão beijada. O teu pai não vai te dar, a tua mãe não vai te dar. E se o teu pai e a tua mãe deixar você fazer tudo o que você quer, sabe que risco que você corre? Você que pensa que é livre porque o pai e a mãe deixam você fazer tudo o que você quer, sabe que risco você corre? De você cair nas garras da justiça, nas garras da lei, você ser jogado numa prisão. E aí sim, aí eu quero ver você ser livre dentro de uma prisão. Tá? Então, bora conquistar a sua liberdade. Tem que ser conquistada, não tem que ser ganhada de mão beijada não. Tá? Pai, não entrega de mão beijada a liberdade para teu filho. Mãe, não entrega a liberdade de mão beijada para o teu filho, para tua filha. Faça ele conquistar. Faça ele ganhar por mérito. Tá? E se vocês concordam comigo, se você é mãe, se você é pai, se você é jovem, se você é adolescente, se você é pré-adolescente, se você concorda comigo, mete like aí. Carga um like aí, ó. Conversa comigo, mete um comentário aí. Se inscreve no canal, conheça as outras produções do Dom Sebá. E um abraço para vocês, até a próxima.